Confirma para mim o seu nome completo, por favor. Luzineide Maria Borlotti. Zineide, eu vou ler o termo, tá bom? Você Sim. tem ciência e concorda que o autor da própria saúde grave, edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Sim. Então, caso eventualmente algum material seja feito com partes dessa entrevista e posteriormente você queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaude.com e solicitar a retirada do vídeo. Não precisa justificar os motivos, é só pedir e a gente remove, tá bom? Sim. Então, eu gostaria que você começasse se apresentando, falando a sua idade, se você é casada, se tem filhos, a sua profissão. Meu nome é Luzineide, sou casada, meu marido chama Paulo, tenho um filho de 19 anos, Vinícius, moro em Cambé, Paraná. Qual a sua idade? Eu estou com 58 anos. E a sua profissão? Sou doméstica. Na verdade, a minha vida toda eu trabalhei em casa de família. No momento atual, eu sou aposentada e eu trabalho 2 dias na semana. Aí eu trabalho, meu foco é cozinhar e cuidar da roupa, né? Eu já estou nessa família, eu já venho desde 88. Eu trabalhei com a avó dessa minha patroa, venho seguindo. Eu estou que nem política, eu só estou mudando de cadeira. Que Sempre na legal, mesma família. é um vínculo, né? E muita É, confiança também. sim. Legal. E em que momento que você se interessou pelas plantas medicinais? Como foi esse encontro? Então, foi assim. Em 2018, eu adquiri um celular, eu consegui entrar pela internet, e eu me vi, assim, no período com uma infecção de urina, e tomando antibiótico, e eu vi que não deu uma melhorada, e aí eu resolvi entrar na internet para ver se eu descobri alguma planta para ajudar no tratamento. E aí, aparece um monte de vídeos, e um deles foi o Daniel. Aí vi, ele falou, não lembro nem qual foi a planta, e nem o que ele disse, fiquei olhando para aquilo, acabei não fazendo nada, que fiquei com medo. Mas como a gente vê o vídeo, gosta e curte, a internet fica mandando mais vídeos. E aí Uhum, comecei a ver, falei, pô, esse cara eu vi outro dia no vídeo, comecei a ver, seguir ele, gostei. E aí começou a aparecer ele fazendo os comerciais de entrar em minissérie, né? E eu não tinha muita facilidade, fui e falei para o meu filho assim, eu queria entrar numa minissérie dessa, mas tenho medo, tem que colocar e-mail, não sei como é que faz, é perigoso. Falei, não, pode entrar, mãe, pode entrar, explicou para mim, me ajudou, entrei, aí fui vendo, conhecendo a história, fui ficando encantada, mas até então a gente sempre fica com o pé atrás, né? Será que é realmente verdade? Tudo isso é verdadeiro, acontece? E fui assistindo, e a gente vai tentando fazer uma coisinha aqui, outra lá, e a primeira coisa que a gente faz é um suquinho de batata doce, né? Que a maioria das pessoas tem um probleminha no estômago. E a gente vê que é praticamente uma mágica. Você não está bem e toma aquele suco de batata doce, é coisa de 5 minutos você está bem. Aí você vai vendo que o que ele fala é verdadeiro, tudo por estudo científico. Já nos outros, eles ensinam medicamento natural, não fala se tem uma reação da planta, se é perigosa, quem pode tomar, quem não pode. O Daniel não, ele vai nos dando essas dicas, ele nos deixa seguro quando ele fala sobre as plantas naturais. E aí, assim, sempre com vontade de fazer o curso, e como é só a gente que assiste e gosta, ninguém dá força. Chegou, acho que foi no finalzinho da pandemia. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer. Poxa, sou aposentada, trabalho, tenho meu dinheiro, por que eu não vou fazer? Aí fiz o curso, entrei numa jornada. Foi em 2020, 2021, mais ou menos. Por aí, eu não lembro a data, eu fiz o Jornada 17. Não lembro o ano que foi, Jornada 17. E, inclusive, assim, meu filho me ajudou, eu me inscrevi no curso,
E aí é imediato, né? Você faz e o curso já vem para você, já fiquei encantada. E aí, naqueles dias, eu tive uma crise de pânico e fui parar no hospital, justo na Olha, época da jornada. E aí, assim, com aquela crise de pânico, tomando remédio, não conseguia fazer nada. Nem estudo eu estava fazendo porque eu não estava bem. Enquanto eu não amenizei o meu problema, eu não consegui fazer o curso, que eu não conseguia parar minha mente. uhum, Eu passava muito mal, eu tinha muitas dores, eu tinha palpitação, o coração disparava, a pressão subia, ia para 18 e 10, era dores, eu tinha uma dor tão triste quando dava a crise, que eu tinha uma descarga de dor no meu braço esquerdo, que eu tinha a sensação que eu ia ter um infarto. Aí você vai no médico e eles vê que não é infarto, que a maior paciência, até a primeira vez que eu cheguei lá à noite, meu marido ele trabalha de motorista do SAMU. E eu lá, eles fizeram um eletro, o médico falou para o meu marido, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, ela não tem problema do coração. E eu passando mal. E você sabe como é que é uma pessoa quando está tendo um infarto, falou para ele. Ela não tem sintoma nenhum de um infarto. E eu pensava assim, naquela loucura daquela crise. Eu vou ter um infarto, eu vou morrer, eles vão ficar doidos. Eles não vão uhum. saber o que fazer, porque a minha mente estava acelerada. E fui parar, foi na sexta para sábado, no sábado para domingo, passei a noite no hospital. Fizeram as 2 noites, eletro, 3 tipos de exame de sangue, não constatou nada, não tinha nada. Fiz um monte de pergunta para o médico, disse que não, estava tudo bem, me passou um antidepressivo e me mandou eu procurar um médico do posto para ter um acompanhamento. Quando eu cheguei no médico do posto, ele falou assim, não, a senhora não tem nada no coração, se tiver já tinha dado alguma coisa no eletro. Eu vou aumentar seu medicamento. Aí quando ele falou assim, vou aumentar seu medicamento, eu falei, doutor, eu não quero ficar tomando esse remédio a minha vida inteira. Aí ele falou assim, não, eu vou aumentar o remédio, eu vou encaminhar a senhora para uma psicóloga, e a senhora vai fazer exercício físico, porque a Uhum. senhora precisa. E aí ele me aumentou de 5 miligramas, ele passou para 10. Me Qual mandou que tomar era o remédio? esse Tolopran. É, Aham. aí eu já não fiquei contente, né? Porque a gente vai ler a bula, dá um desespero. Aí falei, mas enquanto eu não consigo tratar com planta, eu sou obrigada, tá? Aí ele falou para mim assim, eu vou passar para a senhora um calmante natural, aquela que é uma bomba, né? Esqueci o nome do remédio, 3 gotas se for da crise. Mas a senhora não me toma mais se não for ter crise, só se na crise, porque a senhora não pode ficar tomando esse medicamento, porque senão a senhora vai ficar dependente dele. Eu falei, Era o Jesus, Rivotril? é Rivotril. Eu falei, Jesus. Aí eu saí do posto, o marido comprou não, foi pegar, porque eles dão gratuito. E eu já estava com outro medicamento, só aumentei a dosagem. Aí, nesse período de um mês que eu já tinha marcado o retorno, eu tive que usar o Rivotril 5 vezes. E lá eu fui melhorando e fui fazendo o curso, né? Fui estudando. Eu falei, eu preciso, meu Deus, chegar numa conclusão que eu vou tomar. E aí, quando eu voltei no médico, ele falou, eu contei para ele, né, que eu estava melhor, mas tinha tomado 5 vezes durante o mês as 3 gotinhas de Rivotril. Eu falei, é muito, foi muito. Você não pode. Rivotril não pode tomar assim. Eu falei, mas para não ter a crise e parar no hospital, eu fui obrigada. Vou aumentar a dosagem do remédio. Ai, cada vez que ele falava de aumentar a dosagem do remédio, eu ficava triste. Vou passar para 20 miligramas, tá bom. Aí passou para 20 miligramas, voltei um mês lá, não tinha tive uma só crise. Falou, bom, já deu uma amenizada, nós vamos ficar com essa dosagem e a senhora procura fazer exercício físico. Nisso, pelo posto de saúde, estavam tinham arrumado um professor e eu comecei uma vez por semana a fazer atividade física. E foi Uhum. muito bom. E aí, no decorrer do curso, eu fui fazendo a minha tintura.
tomava uma coisa aqui, outra lá. Eu comecei a fazer tomando da semente de coentro. Só que a semente de coentro, mesmo eu tomando ela todos os dias, ela não fazia aquele efeito de me dar sono. Até hoje ela não me dá sono. Então tem medicamento que não dá muito certo para a gente tem que ir atrás de outro. Aí peguei e comecei a ver os vídeos, aí comecei a pesquisar as plantas, mas queria achar o era salsa e não sabia qual era. Fiquei com dificuldade, sendo que aqui no meu bairro é praga. Hum. E aí, como eu não estava bem, eu falei, deixa essa aroeira para lá, outra hora eu pesquiso melhor. E aí fui ver os vídeos do Daniel, que falava das plantas para depressão. Aí vi um lá que tinha várias plantas. Aí eu incluí mulungu, mucuna preta, agora eu não lembro, eu sei que eu coloquei uma outra lá que no momento eu não lembro, mas que eu tenho anotado. Aí, como eu não tinha, eu dei uma pesquisada, por minha conta, eu fiz uma dosagem e liguei para a farmácia de manipulação. Liguei, conversei com a farmacêutica, falei, ó, preciso fazer esse medicamento com essas plantas, e como é que eu faço? Aí ela falou, eu passei a dosagem, ela falou, não, dá para fazer. Fez a dosagem para mim, melhorei, mas assim, achei que era baixa, aí aumentei a dosagem. Uhum. Dei uma melhorada. Um bom tempo, falei, mas não tá bom. E tomando, e fazendo um chazinho aqui, outro lá. Aí eu tinha ainda dores, sabe? Dores no meu corpo. É como se eu sentisse que as minhas veias estufavam. E aquilo dá uma dor, doía uma hora na perna, outra hora no braço, outra hora doía na cabeça. Era dores que passavam, era automático, era, né? Eu falei, eu preciso mudar a dosagem do meu medicamento. Aí eu mudei a dosagem. Mas Aí, você começou a fazer o desmame também do êxodo do sim, Rivotril, sim, por conta. conforme, por conta, sem pedir, não, por conta não, eu estou mentindo. Conforme eu fui melhorando, o médico foi diminuindo, ele que diminuía. Chegava Ah, lá, tá. doutor, eu estou melhor, então nós vamos tomar, você vai tomar durante tanto tempo, aí ele baixou para 10. Conforme eu melhorei, ele passou a 10 miligramas a dosagem, e aí eu mudei todo como eu tinha dor ainda, aí eu coloquei melissa, Baleira. não, baleeira, tomei também, tomo em comprimido, mas nessa cápsula eu coloquei passiflora, agora eu não vou lembrar o nome do outro, um nome estranho, eu esqueci o nome. Aí eu fiz outra dosagem, mandei manipular, aí foi ótimo. Aí comecei a tomar chazinho quando eu vejo que não está muito bom, eu faço também o chá da melissa, né? Melissa alba. Acho que é esse o nome, né? Uma da florzinha rosa. Eu tenho um pé aqui. E aí comecei a fazer e vi que as dores foram embora. E aí fui no médico, não tinha crise, estava tudo certo. Ah, nós vamos jogar para 5 miligramas. Ai, eu fiquei super feliz. E a senhora continua fazendo exercício físico. No período de um ano, a minha consulta nesse período, eu já estava tratando com uma psicóloga. Foi muito Uhum. bom. Eu fui resolvendo meus problemas, consegui resolver várias coisas que estavam pendentes na minha vida desde o útero da minha mãe. Uhum. E aí fui resolvendo tudo, foi maravilhoso e, assim, dentro de um ano eu tive alta dela. Foi muito bom. Ela me ensinou como resolver certos problemas, como eu encarar. Então, assim, quando eu vejo que eu tenho dificuldade, ela falou, quando você vê que você está passando mal naquele período, naquele mês, vê o que aconteceu lá no passado. Faz uma reflexão, vê o que aconteceu, trabalha isso na sua mente. É isso que eu faço. E Uhum. eu não podia, assim, quando eu estava em crise, eu não podia ver cena de filme nenhum drástico, dramático. E o meu coração acelerava, eu passava mal. Então, se eu estou vendo uma cena, aí eu já vou na minha mente e penso assim, é só uma cena, ali por trás tem um monte de gente, tudo isso é uma mentira, não é real, não é verdadeiro, para Uhum. trabalhar a minha mente, para que eu não entre naquilo como uma verdade, porque aquilo não é uma verdade.
e eu não me sinto mal. Só que não pode que ninguém chega em mim e ficar contando tragédia, né? Uhum. Porque senão eu já sinto meu coração disparar. Mas quando eu vejo que eu não estou bem, aí eu já melhoro. Eu vou lá, faço um chazinho. Semana retrasada, por exemplo, eu estava sem exercício físico, porque o professor mudou o dia, justo o dia que eu trabalho, eu estava meia parada, e eu comecei a sentir assim, sabe quando você sente vontade de chorar e segura o choro? Tem Uhum. aquele aperto na garganta? Eu falei, não, tô bem. Aí fui lá, entrei na internet, coloquei uns vídeos de dança com exercício, pus na televisão e comecei a fazer. Aquela descarga daquela adrenalina vai embora, eu viro outra pessoa. Então, assim, é todo um conjunto. É remédio natural, é meu chazinho, é um exercício físico, e a gente melhora pra caramba. Se deixar de fazer exercício, a gente vai sentindo alguma coisa. Então, é uma junção de tudo. É como o Daniel fala, só o remédio, ele não faz milagre sozinho. Então, a gente aprende tudo isso no curso. É muito bom. E você conseguiu, então, em um ano, tirar completamente os remédios? Hoje em dia, você só toma os chás ou tintura que você mesma manipula quando há necessidade? Então, eu não parei o meu remédio para depressão, porque eu sou uma pessoa assim que eu não posso lidar com emoções fortes, que nem eu te falei. Eu tenho uma sensibilidade parece que eu capto a dor, puxo a dor do outro. Então, eu mantenho meu remedinho lá, natural. O remédio do médico, eu comecei de 2 em 2 dias. Eu não larguei dele, eu nem sei porque, acho que eu fiquei com esse medo. Vício. É um vício, porque ele não me faz falta, mas de vez em quando eu vou lá e tomo aqueles 5 miligramas. Ainda a semana passada eu falei, mas por que eu estou tomando esse remédio se eu não tenho necessidade? Porque não tem, ele não me faz mais falta. Porque você vê 5 miligramas é o mínimo. Uhum. De Só que, êxodos, né? Você está tomando. hã? O Rivotril não tomou mais. Não, faz muito tempo que eu não tomo Rivotril. Acabou, parou. E nem quero. Eu tomei ele porque eu fui obrigada. Eu sei meu marido teve uma tia que ela tomava 5 miligramas de manhã, 5 à noite, ele não fazia efeito nenhum mais. E aí você usa para fazer, então, para manter, você faz uso da tintura ou das cápsulas ainda? Cápsula. Prefiro cápsula. Uhum. Prefiro a cápsula. Legal. E eu achei legal que você mencionou que você foi reajustando as plantas, né? Você tentou uma, viu que não estava tendo efeito, já logo pesquisou, agiu, e isso é muito importante, né? Porque às vezes uma coisa que serve para mim pode Não não serve. ter efeito nenhum em você, né? Ou ter um efeito também depende muito da anamnese, né? E como é que foi para você fazer a anamnese, entender tudo isso? Então, só com o curso lá como é que chama? Jornada. Da jornada, eu tinha dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu sou lenta para aprender as coisas. Eu tenho um pouco de dificuldade. E daí, assim, eu fazia, analisava e falei, não vou abraçar causas grandes, porque o meu foco é eu, em primeiro lugar. Então, Uhum. não para conseguir cuidar de mim, eu vou conseguir cuidar de outra pessoa. Aí, como a minha mãe eu fiz a minha anamnese, a minha mãe tinha problemas de saúde, eu falei, mas eu não vou conseguir fazer sozinha. E aí, da minha mãe, eu fiz assim, eu falei, mãe, eu vou começar a tratar a senhora com diabetes. Uhum. Aí, o diabetes dela era descontrolado, mesmo com medicamento muito alto, sabe? Mas aí 200. você já estava no APS, ou você ainda estava Não, estava lá no jornada. em jornada ainda? Jornada. Jornada eu fiz bastante coisinha no jornada. Mesmo? Jornada é um curso básico, mas ele é que assim, a gente aprende como fazer e a gente precisa estudar, e precisa pesquisar, entendeu? Uhum. Precisa ter tempo. Aí eu peguei e falei para minha mãe, vou fazer um medicamento para a senhora. Aí no começo eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Fui lá, peguei o melão de São Caetano, fiz uma tintura para ela. Falei, vamos tentar só o melão de São Caetano? Porque faz muito tempo que ela tem diabetes, ele estava muito alto, não tinha controle com os remédios. Aí eu fiz a tintura, aí expliquei como tomar, o diabetes dela
baixou assim, ficou controlado. Só que assim, ele começava a baixar, e como é minha irmã que cuida dela, em vez dela tirar o medicamento, diminuir da farmácia, ela diminuía as gotas do medicamento que eu fazia. E até hoje é assim. Então é difícil lidar com isso. Uhum. Eu falei, ô Jesus, então ela ficou só com aquele, eu falei, não vou mexer mais porque tá complicado. No começo achei muito difícil para mim, o negócio de diabetes. Mas só com a tintura ele mantém controlado. Mas mesmo assim a minha irmã continua com o medicamento da farmácia. Porque se ia Uhum. começava a baixar muito, ela mandava minha mãe diminuir as gotas. Ah, vou mandar a mãe diminuir as gotas e tal. Não, tira o remédio da farmácia. Mas quem tem que tirar para ela é o médico, né? Eu falei, Uhum. mas paciência, então, né? Aí ela ficou só com isso daí. Eu falei, deixa quieto. Depois eu fiz um medicamento para dor para ela. Não foi. Eu estou batendo cabeça com negócio de dor. Eu acho que ainda não consegui é, é, entender muito, mas eu estou estudando mais e estou me dedicando. Aí, nesse percurso que eu já tinha passado da jornada e tudo, já há um bom tempo, e fazendo medicamento para mim, eu tinha uma dor já faz muitos anos, de inflamação no túnel do carpo. Uhum. E na época da pandemia, eu estava fazendo fisioterapia, essa dor não melhorava. Sabe quando você vai fazer limpeza, pega um pano de chão e vai torcer esse bendito? Aquilo nervo parece que saía do lugar e voltava. Era uma dor terrível. E quando eu entrei no Jornada, eu resolvi começar a fazer, tomar erva baleeira, não tinha, eu mandei manipular em cápsula. Ah, entrei lá, pesquisei, liguei para a farmácia e eu falei para a farmacêutica assim, até quanto que eu posso mandar manipular uma cápsula? Até 500 miligramas, então essa é a quantidade que eu quero. Uhum. Comecei a tomar erva baleeira e comecei a fazer leite de gergelim. Uhum. Pronto. E, né? E aí você esquece, a dor passa, você esquece. Um belo dia caiu, eu falei, poxa, cadê minhas dores? Sumiu, desapareceu. E que essas dores da dor desapareceu, eu tinha esquecido que eu tinha pedido novamente para fazer fisioterapia. Isso na época da pandemia. Quando foi agora esse ano que veio a guia para fazer fisioterapia. Esse ano que chegou. Eu falei, guia para mim de quê? Que eu não pedi nada. Fui ver, aí eu liguei e falei, olha, eu não preciso mais, passa a minha vaga para outra. Falei, a Uhum. pessoa ligar, né? Para dizer que não Tantos precisa. anos. Se eu Que bom tivesse. que você conseguiu tratar. E não tem mais dores. Não tem. Nada. Não tem inflamação nem nada. E aí depois, e assim, só coisa pequena. Aí, tô um dia na. Eu sou católica e eu faço parte da Renovação Carismática, e nós no grupo, e uma amiga minha, triste. Falei, acontecendo alguma coisa com você? Ah, eu tô com diabetes muito alta, mais de 200, 300 e pouco, e o médico disse, se eu não controlar, ele vai passar insulina para mim, como o remédio não está mais fazendo efeito. E ela falou para mim assim, eu não quero tomar insulina, eu tenho medo de injeção, e eu que vou ter que aplicar em mim, o que que eu faço? Uhum. Aí eu parei um minutinho assim, falei para ela, quer tentar uma plantinha? Ela foi o bebo que você mandar, Olha. eu quero sarar. Aí falei do melão de São Caetano, ela falou, eu não, lá onde eu moro, no meu bairro, não tem. Eu falei, então você deixa. Semana que vem eu trago para você. Lavei, esterilizei, levei sequinho para ela e falei assim, ó, expliquei para ela como ela tomava 3 vezes ao dia. Toma um chazinho antes do café da manhã, antes do almoço e antes da sua janta. É, e se você vê que vai caindo muito o diabetes, não tira o meu remédio. Diminui o remédio da farmácia, se for o caso. Ela falou, tá bom. Ela começou a tomar e eu preparei a tintura também do melão de São Caetano. Eu vou no melão de São Caetano. E ela já estava melhorando. O diabetes já estava dando uma melhorada, ela começou com a tintura. Falei, vamos, como eu fiz forte, eu falei para ela, vamos tomar só 20 gotas, Uhum. antes das refeições. E aí você vai dosando, vai vendo, se você vê. E ela falou para mim, começou a cair muito. Eu falei, então vamos diminuindo o remédio por nossa conta. Ela foi diminuindo e foi diminuindo. Só que eu achava que ela tomava só 2 comprimidos.
e tirando, e foi tirando medicamento, e eu fui conversando com ela, e fui orientando ela. Ela falou, nossa, tem dia que eu passo mal, que tá caindo muito. Falei, vai tirando o remédio. E vai tirando metade, vai indo. Aí, quando foi um dia, eram uns 3 meses já de tratamento, ela falou, fiz meus exames, deu 95 a dosagem da Nossa, glicemia, e ela estava na maior felicidade, e aí disse que o médico falou para ela assim, viu quando a pessoa faz uma dieta correta, como que dá certo o medicamento? Aí eu falei para ela assim, você não falou nada? Não contei para ele, eu acho que ele ia brigar comigo, eu fiquei quieta. Aí, e ela mesma diminuiu os medicamentos. uhum. E foi diminuindo, aí, quando foi um dia nós conversando, que eu achei que ela tinha tirado todo o medicamento, ela falou, ai, tá baixando muito e eu acho que eu vou tirar o outro medicamento. Eu falei, mas você já não tinha tirado tudo? Eu tomava 6 comprimidos, ela falou para mim. Nossa. Eu falei, você tomava 6 comprimidos? Não era 2 de manhã e 2? Não, era 6. Eu achava que era só um. Aí depois eu achei que era 2, porque foi tirando, não acabava nunca, né? 6. Eu Caramba. tô com um ainda, eu vou ver se eu tiro esse. Aí eu nem perguntei para ela se ela ainda tá com esse um, se ela tirou. Tá controlada. Ela emagreceu com essa história, disse que Uhum. perdeu uns quilos. E ela falou para mim, a minha pressão regulou, porque eu acho que ela estava nervosa, porque o diabetes estava alto, e acho que ela estava tensa com essa história de regulou, ou se foi o medicamento, se foi a planta, ou se porque abaixou esse diabetes, a pressão também controlou. Ela disse que estava melhor, não estava subindo tanto a pressão, que estava bem. E toda feliz. Aí depois eu fiz uma outra, aí eu fiz falei, vou dar uma mudadinha, mas fiz com uma planta só também, aí eu fiz de erva de touro. Falei, se ela reclamar que não está bem, eu sei que foi a planta. Também tudo certo, está tudo controlado, está Legal. ótimo, conseguiu controlar esse diabetes. E aí eu fiquei feliz, né? Eu falei, não vou investir mais, porque eu estava só com a jornada, eu falei, não vou mais para frente, porque, né? Já foi uma vitória para mim, que eu falei, Oh, quando que eu poderia fazer isso com o remédio, né? E aí, minha irmã também com um problema de inflamação nos tendões, que não estava mais aguentando de dor, fazendo um tratamento até com acupuntura. Aí ela chegou para mim e falou para mim assim, o médico me passou o medicamento e falou para mim assim, se esse medicamento não resolver, ele vai me encaminhar para a cirurgia. E eu não quero, porque eu não quero a cirurgia, eu vou ter que ficar parado um tempo, e eu não quero fazer uma cirurgia. E justo na época que o Daniel tinha feito uma live, daquele medicamento que ele fez para dor, que vai lá, boswellia serrata, cúrcuma e erva baleeira. E aí eu vi essa live e mandei para ela, e falei para ela assim, vamos tentar um tratamento com esse medicamento lá da botica do Daniel? Aí ela falou assim, vamos, aí eu mandei o link para ela, ela comprou o medicamento, demorou chegar, porque quando faz live, você já viu, né? Todo mundo quer o medicamento. Aí ela ficou preocupada, achou que tinha entrado num... Não, aí eu entrei em contato com a equipe, não, o medicamento está em andamento, fica tranquilo, assim que sair a gente manda a mensagem. Aí levou acho que um mês para chegar esse medicamento, mas veio. Aí ela tomou por 3 meses, ela falou, 3 meses é pouco. Eu falei, vamos comprar mais. Comprou mais, 6 meses de tratamento livre. Ótima. Não legal. precisou ir voltar lá no médico fazer cirurgia. Aí depois ela levou uma pancada no braço, aí ela falou, não, vou tomar o medicamento de novo, voltou a tomar o medicamento, tá ótimo. O remédio é assim, eu posso dizer, ele é maravilhoso. Quem tomar, vou te falar para você, é uma benção. E aí eu quis tratar minha sogra, mas sem Mas ainda no jornada. Caramba, você fez muita coisa com jornada. fiz, depois que eu entrei eu entrei no 100%, para mim me aperfeiçoar. Mas, na verdade, no jornada, foi uma abertura, assim, tremenda na minha vida, porque é que nem o Daniel falou, Legal. é estudar, porque o Uhum. jornal, o 100% é a continuação dele, ele vai ensinando coisas mais, a gente vai aprendendo que tem as sinergias das plantas,
que eu não Uhum. sabia que a gente pode tratar, usar uma planta e ela tratar várias doenças ao mesmo tempo. E agora Uhum. que que eu entrei no 100%, que eu fui ver isso, eu falei, podia ter feito mais coisa, mas o jornada, ele nos ajuda muito, entendeu? Mas o E você está 100%, no OTS, que número da sua 34. turma? Na 34. Você já fez quanto mais ou menos? Concluiu quanto do curso? Então, eu acho que eu quase todo, porque daí eu dei uma parada, que a minha vida estava muito corrida, e eu resolvi comprar aquele um lá, O vitalício? o vitalício, passei por vitalício, eu falei, bom, agora eu tenho mais tempo, então eu não vou ficar Ah, sim. correndo, que eu vou estudar com tranquilidade, a hora que eu sentar, porque assim, eu estava naquela correria, e caderno e anota, meu filho fala, mãe, mas eu queria ser igual a senhora todas as noites senta aí, pega caderno, e para vídeo, e escreve, e não sei o É quê, porque gosta, né? Quando aí eu falei gosta. assim, eu gosto, e assim, a gente vira os loucos das plantas, Uhum. ai, essa planta aí Nossa, mas é uma loucura. eu vou te dar os parabéns, porque não é pouca coisa não que você resolveu, e coisas sérias, assim, é de tirar o chapéu mesmo. Tudo isso com o conteúdo do jornada, né? Uma Que é o que jornada, nem você falou, jornada. tem gente que espera terminar o jornada, espera entrar no APS 100% para daí começar um tratamento, ou então começa assim de uma forma muito tímida, uma coisinha ou outra. Então você teve um progresso no jornada que, meu Não, Deus. mas eu fui devagar. Eu falei, porque se eu Uhum. não tentar, eu não vou saber se eu vou conseguir. Fazia os negócios, não dava certo. Que nem eu falei, tomava. Eu falei, quando eu vi o negócio lá da semente de. Como é que chama? De mostarda, né? A semente, ela esqueci até o nome da semente. Eu falei, De essa semente coentro. é de coentro. Eu falei, eu Coentro. vou fazer e vou dormir. Não tem efeito nenhum para mim. Aí eu falei assim, eu tenho problema de desgaste no joelho. Aí, quando eu vi o Daniel falando lá, que eu podia tomar erva baleeira, já estava tomando, e aí tomar erva de São João, que é o mentastro, né? Eu nem sei falar o nome direito. Aí nasceu nos meus vasos. Eu falei, nossa, que Maria, fiz uma tintura. Falei, vou tomar ele sozinha, né? Pra que eu tomei? Me soltou o intestino, mas eu fiquei tão, Ah, fiquei tão triste. Falei, justo esse que eu queria tomar, me soltou o uhum. intestino. Aí, é, um pouco foi relaxo. Porque que assim, se eu tomo, se eu tiver com muita dor, eu falo assim que é um milagre, e eu fizer um chazinho de açafrão, é como mágica. As dores desaparecem. Então, eu preciso Legal. tomar diariamente. Aí eu falei, esse Uhum. negócio de tomar chá, a gente cansa, né? Aí fiz uma tintura, ela tá lá. Coloquei um pouco de pimenta preta, tá? Vou coar ele hoje, e agora eu vou pegar firme para tratar a artrose, porque eu tô no remédio lá e preciso sair dele. Meu joelho, ele estrava. E eu fico Uhum. tomando esse remédio que só acaba com a saúde da gente. Aí eu já tô tomando erva baleeira, vou tomar agora o cúrcuma e mandei manipular a boswellia serrata. Já Uhum. notei que com a boswellia o meu joelho já não está estralando, porque sabe quando você é, mexe o joelho e faz tec? Sei. Já começou a dar uma melhorada. Então, agora eu tenho certeza absoluta que eu, com esses 3 medicamentos, eu vou me ver livre do outro. Agora eu vou Legal. pegar firme, porque eu aprendi que a gente não pode desistir nunca, É, né? Então, é. assim, mas o Jornada, ele é um curso básico, mas se a gente fazer, estudar e fazer o medicamento, a gente faz um monte de coisa, Uhum. entendeu? É E muito bom. você toma então a 5 ml, né, do Êxodos, quando de vez em Estalopram, quando. É. escitalopram, E para dor também você usa ainda remédio da farmácia? Tem mais algum que você usa ou você só usa da esses? farmácia comprado remédio para tirar dor. Eu tomo para artrose um medicamento manipulado, que é aquela tal de. Eu não vou conseguir falar o nome direito, que
Eu posso pegar para mostrar para você, rapidinho? Pra falar? Pode, Só um pode. minutinho, tá? Esse horário eu não vou conseguir. Também, ó, eu estou em uma missão. Esse horário eu não vou conseguir. Tá? Oi, pode falar. Oi, oi. Aí eu peguei os medicamentos. Aí, assim, é sulfato de glucosamina, 450 miligramas, e sulfato de condro, condro, condroitina, 600 miligramas. É desse que eu tô agora, eu vou tirar, esse que eu tomo. Agora, outros remédios de farmácia, não, tudo eu mando manipular, se for natural, Uhum. erva baleeira, tudo manipulado, meus remédios, mas tudo natural. Uhum. Eu mandei manipular a Boswellia, aí mandei manipular 300 miligramas, eu falei, é esse que eu vou... meu remédio, o remédio que eu tomo, que quando eu entrei na menopausa, antes de entrar no curso, a doutora falou para mim assim, você não pode tomar hormônio. O hormônio é um medicamento que pode causar câncer. E a primeira coisa que ela fez foi me passar um antidepressivo, sem eu não ter tido nada. Eu falei para meu marido, eu não vou tomar antidepressivo, não estou sentindo nada. Aí, na época, logo depois, eu tive uma crise. E aí, ela tinha me passado um remédio chamado Pondera. Menina, eu catei a Bulili. Eu já segui o Daniel, né? Catei essa Bulili. Aí, eu já estava em crise chorando, eu chorava mais. E falei, eu não vou Uhum. fazer esse remédio. Esse remédio fala aí que a gente pode ter glaucoma e glaucoma cega. Eu não vou beber. Aí chorava. Ele falava, mas o que você faz? Lê bula, você não lê bula, bebe o remédio. Eu não vou beber. Acabei bebendo remédio, morrendo de medo. Me deu uma ansiedade, piorou a minha ansiedade, porque o remédio, ele primeiro te faz mal, para depois seu corpo adaptar e melhorar. Fui parar no posto. Eu, numa crise de ansiedade, tudo me dava nervoso, não podia fazer uma brincadeira que eu chorava. Eu fui falar, mãe, Uhum. não estou fazendo nada, mas o problema não é seu, o problema é meu. Cheguei lá em crise, falei para o médico, falei, o que está acontecendo? Falei, doutor, eu entrei na menopausa, estou com uma crise de ansiedade, a médica me passou um depressivo, me piorei, e eu não estou me aguentando. Ela disse que eu não posso tomar hormônio, eu vou fazer o que da minha vida? Ai, então, não é bom, né? Ele falou para mim, médico maravilhoso, sabe? Ele ficava uma meia hora conversando com a gente. Eu falei, tá bom, só que se nem eu estou me aguentando, que de lá meu marido, né? Então, o senhor não tem um remédio natural para passar para mim? Aí ele me passou Tribulus terrestre. Aí eu falei, bom, já melhorei, já melhorou. Comecei a tomar e depois, assim, chazinho de folha de amora. Calorão vai embora. Eu sou relaxada, sabe? Eu precisava, mas com essa história da menopausa e não cuidei direito, agora comecei a cuidar, porque eu já estou com osteopenia. Os Uhum. médicos não pedem exame pra gente. Minhas irmãs tudo com osteopenia, eu falei, peraí, como é que eu tô? Aí fui passar na consulta, falei, doutora, eu quero que a senhora passe para mim um exame para mim ver como é que tá meus ossos, eu não sei como é que eu tô, minhas irmãs, uma mais nova, duas mais novas do que eu já tá com osteopenia, como é que eu estou? Dito e feito, osteopenia. Aí, eu tô tomando agora, eu fui na médica, primeiro vi o vídeo do Daniel, a aula que ele fala do que precisa para menopausa. Notei
tudo num papel e vai com a doutora. Eu falei, eu preciso das vitaminas. Cheguei lá, fui falar com ela. Antes de eu pedir o remédio, ela falou para mim assim: eu posso passar um medicamento para você? Ele não é muito barato, mas é um suplemento para os ossos. Eu falei, doutora, esse suplemento tem tal coisa, tem isso, tem, e tem vitamina K2? Tem. Falei, porque é tudo que eu preciso, porque eu preciso tratar essa menopausa, porque não dá tratar esses ossos, porque do jeito que tá, onde que eu vou parar? Aí ela me passou um medicamento que chama ProSó D+, KM, aí tem cálcio, citrato, melato, vitamina D, vitamina K e magnésio. E estou fazendo leite de gergelim, que é a terapeuta do Daniel, eu passei com a terapeuta dele, foi maravilhoso. Por quê? Eu fiz a minha anamnese. Aí eu coloquei lá o que eu achava da minha anamnese. E eu tive uma falha nela. Por quê? Eu coloquei lá o que eu tinha, o que eu estava tratando, todos os medicamentos e as doenças. Aí disse para ela assim: eu tenho um problema no meu intestino, assim, ele incha, muito gases e eu tenho dores. Só que eu acho que é do problema da ansiedade, né? Porque eu sou uma pessoa que sempre fui muito ansiosa, então eu achei que a causa era essa. Quando eu fui passar com ela, aí ela falou para mim assim: você está com o intestino inflamado. Eu falei, eu estou com o intestino inflamado. Ela falou, você come pão? Eu falei, todos os dias. Uhum. Você vai tirar o pão, vai tirar tudo que é glúten. Você vai tirar, aí ela mandou eu tomar chazinho de orégano. Quando ela falou chá de orégano, eu falei, toma chá de orégano. Você pesquisa lá para você ver. Mandou eu tomar, eu esqueci o nome da planta, aqui não tinha, aí eu falei para ela assim, ó, eu vou subir, eu não encontrei, aí eu peguei e comecei a tomar chá de, agora esqueci o nome da planta, agora sumiu da mente, na hora que eu lembrar eu te falo, aí passei o chazinho dela, e assim, foi que nem uma mágica, sabe quando você larga o pão, comecei a fazer meus pãozinhos saudáveis de frigideira, com tudo que Uhum. não tenha glúten. No começo é meio difícil largar do pão, porque a gente está viciada no pão, né? Mas para a gente se livrar das dores, a gente faz qualquer negócio. Aí comecei a fazer meus pãozinhos de frigideira e tomar os chazinhos, foi que nem uma mágica. Aquilo assim, comecei a eliminar muito gás, o meu intestino parou de inchar, as dores desapareceu que nem mágica. Eu falei, gente, isso é milagre. Legal. Eu fui ver sobre as plantas que ela passou, eu falei, gente, isso parece milagre. Não tenho mais Qual dor, foi a terapeuta que você passou? eu passei com a... Agora eu não vou lembrar o nome dela, que eu tô com a mente um pouquinho fraca, eu preciso cuidar da minha mente também, mas eu já sei o que fazer. Eu vou tomar um chazinho, fazer uma tintura de alecrim. Eu tô Legal. tomando, eu tô tomando centelha asiática, mas aí no jornada, eu fiz uma amizade com uma pessoa que ela é lá de Rondônia. Ela me mandou um monte de Uhum. sementes, e a gente sempre conversa, e ela fez o terapeuta. Aí, Uhum. quando eu estou tendo uma dificuldadinha, ela me dá umas dicas. Ela fez, assim, coisas formidáveis, maravilhosas. Uhum. Ela até disse que não pode trabalhar no terapeuta, porque ela não concluiu os estudos dela, tudo, ela não pôde tirar a carteirinha dela. É uma Uhum. pena, né? Aí eu vou tomar agora, vou fazer a tintura do alecrim para melhorar a minha mente. Mas assim, é, E voltando lá no... o que que você sentiu de diferença em fazer o jornada e depois o APS? O que que você viu que o APS te trouxe, te agregou? Então, porque assim, a gente descobre que a gente pode, num tratamento, você faz a ficha anamnética da pessoa e ela tem várias doenças. Eu posso focar numa doença só, mas usando plantas que têm a sinergia para tanto tratar aquela doença como a outra. E nesse tratamento, eu posso ampliar a cura de várias ao mesmo tempo, entendeu? Então, isso aí abriu um campo, assim, maravilhoso na minha mente. Falei, gente, isso é divino.
Então, assim, eu fiquei encantada. E aí, agora, há pouco tempo, em julho, eu estava no curso, né, 100%, e eu fui, minha sogra mora em Sertãozinho, eu cheguei lá, e ela falou para mim assim, eu tô com uma amiga que teve uma pneumonia, tá tão mal, tá ruim, e eu perguntei para ela se eu trouxer um xarope para ela, se ela toma. Você não faz um xarope para minha amiga? Aí eu falei para ela assim, mas qual é o problema dela? Ó, ela teve pneumonia, ela tá com muita falta de ar, ela tá muito cansada, vive indo no médico, marcou o cabeleireiro, não conseguiu ir no cabeleireiro, muito cansaço, muita tosse, não tá nada bem. Aí eu parei assim, perguntei de uma planta, de outra, no momento não tinha, e eu já estava para vir embora, e fazer o quê? Aí eu tinha feito a aula do Daniel, e eu lembrei do xarope, que tem o xarope lá frio. Uhum. Aí eu falei, nós vamos para o mercado. Eu preciso disso, disso. Aí o que que eu fiz? Olha só, eu pus tudo que eu tinha direito. Aí põe abacaxi, coloquei cebola, coloquei gengibre, beterraba, maçã e cenoura. Fui fazendo em camada e usei o mel. Coloquei aquilo, o brito certinho, ela não tinha uma tábua, eu peguei e falei, me dá um prato de louça que eu preciso cortar tudo isso num negócio que não pode, não pega bactéria, que eu não posso fazer em cima de uma tábua de madeira. Fiz tudo certinho, arrumei, e eu ia embora no outro dia. Aí eu falei para ela, amanhã você vai ter que coar esse xarope. Aí foi o seguinte, naquela noite, o neto, o bisneto da minha sogra pousou lá, com 9 anos. A casa cheia, todo mundo quer estar junto, ele gosta demais do meu filho, é muito apegado, todo mundo dormiu lá. Montoaram um monte, porque ninguém quis ir dormir lá na cama comigo, foi todo mundo para a sala, e esse menino começou numa tosse porque ele tem problema de asma. Eu esqueci do xarope. E esse menino tá tossindo. Vem meu filho pro quarto e fala assim: Ô mãe, faz alguma coisa. O Gabriel não para de tossir, eu não durmo. Vai nós três pra cozinha. Ser cansada, com sono, querendo dormir, a cabeça não funciona. Eu parei assim, falei: o que que eu vou fazer? Olhei no forno do fogão e vi lá o xarope Uhum. cobertinho que tava. Eu falei: aí esse xarope, catei, ele olhou e falou assim: eu não vou beber isso aí, não. Aí eu falei para ele: só uma colher e você bebe a água por cima e vai dormir. Falei, vamos fazer um teste. Ele tomou uma colherada, foi que nem uma mágica. O menino tomou água, deitou, acabou a tosse, dormiu. Eu falei para minha sogra no outro dia assim, ó, o remédio já foi feito o teste, tá? Ela foi, eu não vi? Eu estava até pensando, o que que eu vou dar para esse menino beber, que ele vai ter outra crise de asma. Esse menino até hoje não tô. E eu falei para ela, coa o xarope e leva para sua amiga. Aí expliquei como tomar, 4 vezes ao dia, tudo certinho. E esqueci. E o neto dela, falar, deixa um pouco aí, porque se seu neto precisar, ele toma. Ele não tomou mais nenhuma colherada. Até hoje ele não teve nenhuma crise. E vai, Legal. tá ótimo. E aí a amiga dela tomando, eu esqueci, quando eu perguntei da amiga, ela falou, minha amiga, tá numa felicidade que não sabe o que faz, que tá boa, Tá não tem boa. mais nada, ficou boa, tá ótima, e disse que quer pagar o tratamento. Falei, não, o tratamento não é nada, não gastei nada, você Legal. me pagou as verduras e as frutas que eu usei. Fala para ela que não é Legal. nada, não, fico feliz. E ela pegou, minha filha, e mandou um presente para mim. Eu falei para minha sogra, esse tratamento ficou caro para ela. Comprou um edredom e mandou de presente para mim. Ai, Mandou um presente para minha sogra. Fala para todo mundo que eu fiz um xarope para ela, que ela ficou boa. Aí eu falei para minha sogra, mas foi só um xarope, você não viu ela como ela estava. aham. Ela não, Restabeleceu saúde. ela não respirava, ela não conseguia nem respirar. Você não viu como ela estava. Eu falei, Legal. Jesus, agora ela está com diabetes, está com os probleminha. Eu vou ver se eu consigo agora fazer um tratamento para Sim, cuidar dela. Agora que eu estou, legal, né? Então, eu falei, agora a gente vai legal. pesquisar o que fazer. Mas assim, Então, assim, do jornada para o APS, você sentiu assim que teve mais segurança e aprimorou o aprendizado. a gente vai perdendo medo. Uhum. Sabe o medo? Porque quando eu comecei a jornada, olha a minha dificuldade. Eu lembro que logo no comecinho, eu pesquisei uma planta, mandei até manipular a cápsula e tinha medo de tomar o remédio.
Eu Uhum. estava insegura, eu estava começando, eu não estava muito. Aí, quando foi um dia, eu pensei assim, poxa vida, eu estou tomando um remédio que pode causar danos terríveis, estou tomando. Esse outro, se eu tomar na dosagem certa, ele não vai me causar mal nenhum, e eu estou com medo dele, por quê? Né? Verdade. Eu falei, gente, é uma loucura isso aí, porque a gente vai na cabeça dos médicos, você não toma nada natural, porque você fala, eu não estou tomando nada que eu não conheça, né? Eu estou tomando uma coisa que eu Uhum. conheço. E assim, e esse ano aconteceu um fato assim interessante, né? Eu já estava fazendo o 100%, né? Aí meu filho começou, foi jogar futebol, chegou e falou para mim assim: Ô mãe, eu tô tão cansada, eu tô com uma dor no corpo. Aí eu falei para ele assim: ah, eu vou te dar um comprimido de erva baleeira, você toma para melhorar. Tomou e começou com febre, eu dando tintura para ele de picão preto, que é difícil ele tomar remédio natural. Meu filho é debochado, ele é aquele jovem que ele fala assim para os amigos: você não fala para minha mãe que você está com dor, não, porque ela vai mandar você comer casca de raiva e folha e folha. Ele fala assim, ele fala, para com isso. Aí ele começou a tomar. Eu falei, se meu filho está tomando é porque ele não está bem. Ele não saiu nem de casa comigo, e ruim, e ruim. E eu não sabia que ele tinha. Eu falei, com febre, dor no corpo. Eu falei, eu acho que está com dengue. Quando foi, isso começou na sexta, quando foi num domingo para segunda, ele com febre, a fica estava vermelha. Aí falou eu falei, vou pegar a tintura de picão para você tomar. Não quero mais isso aí, não. Não vou beber isso aí que você está fazendo, não. Você me dá um remédio que eu quero que sarar. Tá bom, isso aqui é um remédio da farmácia. Fui lá, peguei um dipirona, dei para ele, a febre passou. Ele pegou e falou: mãe, eu tô bom. A febre passou, eu tô bom e eu tô com calor. E reganhou essa janela, um vento gelado, tirou a camisa, eu vou dormir. Quando foi 1 hora da manhã, ele veio, me acordou e falou assim: mãe, eu preciso que você me leve no médico. Eu tô passando mal, o peito chiava, ele não conseguia respirar, ele não conseguia nem respirar. Eu Uhum. olhei para ele assim, e aí eu parei e falei: o que que eu vou fazer? Peguei um vidro de óleo essencial de hortelã, esfreguei na minha mão, dei para ele inalar aquilo, coloquei um caneco de água no fogo e eu tinha já guardado, já tudo sequinha, folha de eucalipto, joguei lá dentro umas 4 folhas, põe umas folhas de manga, fervi. Enquanto aquela água fervia, eu ia fazendo ele, esfregava a minha mão e fazia ele cheirar aquele óleo, ainda esfreguei a mão no peito dele, nas costas, põe ele fazia aquela, pinguei uma gota só do óleo, falei para ele, respira e sai. Ele ficou 15 minutos, 15 minutos. Saiu, falei, como é que você tá? Mãe, tô bom, tô bom. Como você tá bom? Tô bom, ó. Ó, bom, eu Legal. fiquei olhando para ele assim, eu fiquei assim, falei, gente, parece um milagre. Aí eu falei, e eu já tinha feito ele vestir uma camiseta, né? Eu posso dormir com você? Falei, Hum. pode, você deve, porque eu preciso ver como é que você tá. Pinguei uma gotinha no travesseiro, eu falei, porque daí ele aquece ali, ele vai É. respirando, né? Ele dormiu a noite inteira, eu demorei a dormir, fui trabalhar no outro dia morta de cansada e ele bom. Aí meu marido levou no médico, falei, leva ele no médico, eu preciso saber o que que ele tem, que tá tendo febre, né? Eu até achei que ele estava com pneumonia. Era dengue, mas como ele pegou estava com a imunidade baixa e aquele vento Uhum. gelado atacou a asma. Daí não teve mais crise. Ele teve agora há pouco tempo um pouco de falta de ar, mas é teimoso. Eu levantei ele de noite deitado no sofá. Eu falei, ah, vamos fazer uma inalação. Não quero, não. Falei, porque você tá bom ainda. Que se tiver ruim, não É, vai. Não vou te levar é, no médico, não, viu? Que nós não precisa de médico, não. é Então, é mesmo. assim, é um Legal, milagre, entendeu? legal. É assim, E o que que você sentiu em ser seguidor, a diferença entre ser seguidora do canal e ser aluna? Qual foi a principal diferença? a gente fica segura do que faz. Você entendeu? Porque assim, eu vejo a doença, eu vou lá estudar sobre a planta, ver o que ela faz, faço o medicamento, Uhum. eu mesmo vou fazendo as dosagens, vou mexendo naquela dosagem, eu não preciso que ninguém me ajude, eu preciso eu me arriscar, eu tentar, não dá certo uma quantidade, eu aumento, eu diminuo, eu mudo a planta, e eu vou fazendo, eu tenho que tentar, não desistir e vou tentando.
E a coisa vai Uhum. acontecendo. A gente fica seguro, entendeu? E assim, eu falo pro meu filho, cada vez que eu vou estudar uma planta, eu fico mais encantada. Aí eu fui Uhum. estudar trançagem. Fui ver o vídeo do Daniel, que a gente não guarda tudo na mente. Eu falei, Jesus, eu preciso de uma planta dessa na minha vida. É. Aí fiz a tintura, comecei a tomar ela, aí que resolveu de vez. Aí que eu fiquei, eu posso te dizer que eu não tenho mais nada no meu intestino. Uhum. Não incha, não tenho dores. É coisa mais difícil eu ter gases. Então, assim, para quem não dormia, eu não dormia direito, eu não tinha vida. Só que eu não posso nem sonhar em apanhar nada de glúten na minha boca. É pôr, e é o primeiro sintoma que vem, uma dores e gases. Então, assim, eu sei que eu não posso, porque logo que eu comecei o tratamento, eu resolvi, numa confraternização, comer um pedaço de torta, e aí de noite eu não dormi, entendeu? Uhum. Então, eu sei que isso Uhum. eu não posso nunca mais na minha vida, tá arriscado, tá? Legal. Até eu comentei com a minha sogra, porque assim, há muito tempo atrás eu fui obrigada a tirar o refrigerante da minha vida porque eu tinha gastrite. Tirei. Refrigerante é uma coisa que faz anos que eu não bebo. Quando eu tomo Uhum. um golinho, meu filho fala assim: o que que aconteceu, mãe? Você está bebendo um golinho de Uhum. refrigerante? Eu não bebo. E depois que eu descobri que o refrigerante é um veneno para a saúde, aí que eu não quero mais ele mesmo. Então, assim, aí tirei o refrigerante, já tinha tirado. Não como mortandela, não como presunto. Uhum. Agora eu tirei o trigo, agora eu preciso tirar o açúcar, né? O açúcar tá mais difícil, mas eu falo assim, quando a gente vê que ele tá fazendo mal pra gente, a gente Esse dá um jeitinho de se livrar desses venenos da nossa é vida. Então, assim, verdade. vai ampliando, assim, a sabedoria da gente, e a gente vê que não é só uma fala do Daniel, é verdadeiro, é só tentar, é só Uhum. arriscar, é só fazer, faz o teste, tira para ver. Uhum. E é que nem ele fala, você tira o glúten, tira o leite, e você vê que é mais de 50% a gente melhora, a gente fica Sim, bom, entendeu? A sim. coisa anda. E fazer o curso online para você é tranquilo? É tranquilo, é ótimo. Ah, e uma coisa que eu quero falar também, assim, o Daniel, ele vai soltando as aulas ao pouco, graças a Deus. Eu sou uma pessoa, assim, ansiosa. Então, se eu Uhum. visse que tinha muita aula para mim fazer, eu ia ficando desesperada. Como ele vai soltando as aulas aos poucos, eu ia fazendo tranquila, entendeu? É aquilo Sim. assim, eu tô no período, eu tô no meu tempo, Uhum. entendeu? Então, eu Tá ia fazendo legal. tranquila, calma, todo mundo lá desesperado, eu dando graças a Deus que as aulas estavam vindo aos poucos, ainda mais que assim, quando eu entrei a primeira vez, eu estava em crise de pânico, né? Todo mundo fazendo as aulas e eu lá, sem saber para onde eu ia. Até meu marido falou para Uhum. mim: como é que você está nas aulas? Eu falei: eu estou que nem cego no meio do tiroteio, Hum. porque eu não sabia o que fazer, eu precisava Foi estudar, uma fase, né? e eu não estava bem, né? Mas E passou. financeiramente, valeu a pena? Olha, nem que fosse só para eu ter tratado a asma do meu filho, teria valido a pena. Sabe por quê? Uma coisa para você. A gente pensa assim, ah, foi só uma crise de asma, né? Mas agora há pouco tempo, desculpa que eu vou chorar. Eu estou no grupo lá e puseram no grupo da igreja, eu não conhecia a pessoa, postaram lá que uma mãe perdeu uma criança de 7 anos com crise de asma, que ela não pôde levar nem no médico, filho que morava longe, lá pro lado da Bahia. Aí você vê que por falta de uma sabedoria, de um medicamento natural, uma mãe perde um filho. Então isso dói no coração da gente. Então não é só uma asma, é uma vida que está em jogo, Uhum. entendeu? O meu filho, por exemplo, aquele dia da crise, se ele tivesse demorado, eu não sei o que poderia acontecer. Você vai para um pronto-socorro, você chega lá, você tem um processo de passar por uma pré-consulta, é de noite, é de madrugada, às vezes é um descaso, os médicos estão É, dormindo, é. eles se demoram a atender, e quando te atende, é aquela bomba que eles te dão, porque eu lembro quando ele era criança, que ele tinha crise, eu ia fazer inalação no meu filho, aquilo sai, você respira aquele medicamento, é sufocante, é Uhum. horroroso.
E eu lembro que ele fazia tratamento e eu não tinha noção do perigo. Ele, pequenininho, várias vezes ele falava para mim assim, ele chegou e falou para mim assim, olha a loucura. Ô mãe, o meu coração tá batendo, porque estava acelerado. Estava muito acelerado. Eu falei, não, porque você tá vivo, né? E eu não tinha noção. Aham. Era o remédio que estava fazendo É. mal para o filho. Você tá É, entendendo? a gente acha que o remédio, né, químico, ele cura tudo, ele é bom, ele não faz mal, não tem efeito colateral, a gente acredita. Eu acreditava nisso. Eu Uhum. acreditava nisso. Até eu ver que eu vi alunas do Daniel falando que perdeu o irmão, Sim. perdeu. Então eu falo assim, É. isso não é uma brincadeira. Só Uhum. por esse tratamento já valeu a Já pena. valeu. Já valeu a pena. Você pegar folhas, um olhinho, nem que não tivesse o óleo, porque assim, eu tive uma gripe forte, por exemplo, e começou a me dar sinusite, né? Dor de cabeça, não tinha que cortar, e eu comecei a fazer inalação com as plantas, e aí foi por isso que quando eu passei perto de uma fazenda e achei as folhas de eucalipto, eu falei, é ela que eu vou levar, porque ela me faltou. Eu Uhum. consegui resolver com as outras plantas, né? E com o óleo essencial, mas se tivesse as folhas de eucalipto, teria sido mais rápido. Então, não atacou, eu consegui todo esse tratamento com as plantas. Então, eu falo assim, foi muito bom, é muito bom. E assim, se a gente se dedicar, e eu pretendo me dedicar mais, eu vou chegar lá, eu vou conseguir chegar lá. Está aparecendo umas coisas aí para mim, eu estou pesquisando, estou estudando. Uhum. A minha Legal, amiga, com que é certeza. terapeuta, né, lá de Rondônia, me deu umas dicas, e ela já fez coisas maravilhosas. Até eu falei para ela assim, eu sofro com meu marido, por exemplo, que o meu marido ronca, eu não consigo dormir com ele. É terrível. E é uma pessoa que eu não posso tratar ele, porque ele não vai no médico. Uhum. Tá gordo. Eu não sei como é que tá o colesterol dele, porque teve um período que estava muito alto, eu não sei como ele tá. Então, assim, não liga. Então, vai ter que chegar no ponto de passar mal para acordar para a vida, né? Uhum. Aí Você ela, pretende ser terapeuta? ó, deixa eu te falar, quando eu entrei no Jornada, era só jornada. Uhum. Eu vou fazer só jornada, porque eu quero aprender a fazer uns remédios para cuidar de mim, tirar as dores, e aprender a fazer tintura, que todo mundo quer aprender a fazer tintura, né? Eu acho que a tintura é a salvação da pátria. Não vou fazer o APS. Era. Aí Uhum. você fica encantada com o mínimo que você aprende. E, eu vou fazer o 100%. Quando foi agora, em janeiro passado, eu tinha comentado com meu filho, eu vou fazer lá para o final do ano. O Daniel faz as loucuras dele lá e a gente faz as nossas aqui. O É. Daniel porque eu tinha loucura de conhecer o Daniel. Me põe aquele curso que a gente tinha a possibilidade de ter uma aula presencial com ele, e livro e não sei o que mais. Eu falei, o quê? Eu tô louca para fazer 100%, que eu preciso me aprimorar mais. É a hora, é agora. Falei para meu filho, pega o cartão. E meu filho estava justo no período que estava com dengue. Uhum. E doentinho, e não me ajudando. Mãe, você consegue, se vira aí. Fiz tudo certinho, fui lá. Ah, mãe, tá certo, tá certo. Aí fiz tudo, entrei, Que e eu falei bom. assim, e conheci o Daniel. Gente, Uhum. olha, eu vou falar para você, foi maravilhoso. Acho que foi um dos meus passeios melhor da minha vida. Meu filho falou assim, Legal. mãe, como é bom a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Sim. Falei para ele, sim. E eu falei, olha, eu vou falar para você. Conheci o pessoal, né, da equipe dele que estava lá, conversei com alguns, até fiz um vídeo, não sei se ficou bom, e o Legal. pessoal que é aluno dele, minha sogra ficou encantada com todo mundo. Falou, que gente maravilhosa, que povo maravilhoso. Gente, fiz amizade com algumas pessoas, peguei telefone. Legal. Foi bom demais. Legal. Então, eu posso dar uma dica? Pode? Uma coisinha que eu achei que faltou, que eu queria, não sei se os outros queriam. Uhum. Daniel podia ter levado as plantas dele para vender lá, as coisas Ah, dele lá, os medicamentos. Seria muito bom, tenho certeza. Eu estava louca por isso. Não teve, sim. mas tudo bem. Mas foi formidável. Foi E formidável. você gostaria, para a gente encerrar, gostaria de deixar alguma mensagem para o Daniel?
E havendo a possibilidade, você toparia participar de uma live ao vivo com ele para contar sua história? Sim, seria um prazer. Seria um prazer, Legal. né? Então, assim, vou me emocionar um pouco. Desde o tempo que eu conheci o Daniel, assim, a gente afeiçoou a pessoa. Tanto quando a esposa dele morreu, foi como se eu tivesse perdido uma irmã. Foi um choque para mim. Então, o Daniel, ele passa para a gente um conhecimento, uma sabedoria, que não há dinheiro no mundo que paga. Não há dinheiro no mundo que paga. Você sentir firmeza, segurança em tratar uma doença que você não vai causar outros danos para a sua saúde. Eu sei que um dia a gente tem que morrer, mas morrer com dignidade, como ele fala, né? Então, conhecer o Daniel foi, assim, uma coisa maravilhosa na minha vida, é um aprendizado maravilhoso. Muita gratidão a ele, à equipe dele, que quando a gente precisa e manda lá uma mensagem, mesmo que demore, eles respondem a gente, mesmo que seja com um vídeo mandando você estudar, que é isso que a gente tem que fazer, eles te dão um empurrão, né? Então, assim, é bom demais, foi bom demais. Então, é assim, é uma felicidade sem tamanho. É Legal. uma felicidade, é muito bom. É, assim, eu sempre sigo outras pessoas, mas, assim, o Daniel, ele traz a segurança de mostrar o que a planta faz, a segurança de que se ela trata e o que ela pode causar. E como você faz? Tudo com estudo científico, que você, quando for falar para o médico, você falar, não, ó, tá aí, ó, vê você, estuda, que isso aí é verdadeiro, é científico, então é muito bom. Então, assim, o Daniel, mesmo que se eu não puder falar com ele pessoalmente, porque o dia que eu tiro uma foto com ele, a gente não dá para falar, eu só disse para ele assim, o meu sonho era te conhecer. São 2 sonhos que eu tinha na minha vida, conhecer o Daniel, o outro é fazer uma live com ele. Ah, Então, legal. eu falei para o meu filho assim, eu já realizei meu sonho, porque eu conheci o Daniel, foi maravilhoso, uma sabedoria, assim, é claro que a gente não vai chegar à altura do Daniel, porque o estudo dele ele é fenomenal, então, assim, ele guarda muito na mente, né? Ele tem uma sabedoria extraordinária. E assim, a alegria dele, os vídeos dele é maravilhoso. Ele faz aqueles vídeos assim engraçados, que ele leva o humor da gente, sabe? A gente se diverte com ele. É muito bom, é muito bom. Então, assim, muita gratidão mesmo. Muito feliz pelo curso. Ele vai ampliando a sabedoria. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. É que nem ele falou, não, a gente não tem que pedir para ninguém. O curso está lá, é só a gente estudar, é só a gente fazer, é ir tentando, é ir pesquisando. É difícil? É, não é fácil quando porque eu tenho um pouco de dificuldade. Tem outros que têm mais facilidade, porque eu sou meio lenta, que nem eu falei com uma, uma da equipe dele lá. Você não vai fazer o terapeuta agora? Eu falei assim, agora não, porque eu sou assim, eu preciso aprender isso, fazer tudo, esperar um Tá pouco, certo. para depois Fazer no fazer seu tempo, né? no meu tempo, porque eu quero ir aprender mesmo. Então, eu não vou falar para você, eu quero fazer, mas aos poucos, sabe? Então, Sim, assim, eu estou muito contente, estou muito feliz, né? que Então, bom. eu acho que no futuro, talvez não muito distante, porque a gente não vê, tem o Daniel faz a doidura dele lá, a gente faz as nossas É, aqui, eu falo, Jesus amado. Então, assim, muito legal. bom mesmo, muito bom. Zineide, adorei conversar com você. Muito obrigada. Eu vou parar a gravação.